Cumprimento a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Você que está assistindo a primeira vez, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2020. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista dessa lição é o pastor Douglas Batista. Amados, nós vamos estudar a lição 8, que será abordada dia 24 de maio de 2020. O seguinte tema: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Bom, hoje nós vamos falar sobre a igreja, né? Ela é edificada através desse alicerce, né? Então, nós sabemos que Cristo, ele é a pedra angular. Textual: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então nós estamos estudando o livro de Efésios, né, a qual o apóstolo Paulo escreveu, Efésios capítulo 2. Você que tem uma Bíblia Sagrada em casa, acompanhe com nós o estudo da Escola Bíblica Dominical. Então, Efésios capítulo 2, versículo 20. Fala o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, nós sabemos que a igreja, ela é o alicerce, né? Cristo é a pedra angular, né? E através de Jesus Cristo, né, nós somos edificados. Aqui, verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Então, nós sabemos que apóstolo significa enviado, né, ou mensageiro, né? Então, o profeta é aquele que proclama e interprete da revelação divina, né? Aquele que transmite a revelação. Bom, nós vamos ver aqui no livro da leitura bíblica em casa, né, no livro de Efésios capítulo 2, depois o livro de Mateus. Efésios 2 fala o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, nós sabemos que nós somos a morada do Espírito Santo. Então, nós somos, né, edificados, né, através de Jesus Cristo. Então, aqui fala: no qual também vos justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7 fala o seguinte: todo aquele que, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Bom, nós vamos meditar um pouquinho nesse livro aí de Mateus, capítulo 7. Amém, queridos? Então, compartilhe aí a palavra de Deus para todos os seus amigos, compartilhe no WhatsApp, no Facebook. Então, Mateus capítulo 7, verso 24 até o verso 27 está na lição. Fala o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Então, aqui está falando sobre dois alicerces, né? Um está firmado na rocha, e outros, né? E outro é como areia, né? Que não é edificado. Então,
o crente deve ser edificado sobre a rocha, né? A rocha é um alicerce, né? Uma casa que pode cair água, pode cair areia, né? Mas não será abalado, né? Então, nós devemos ser, né, um crente fiel a Deus, né? Então, aqui está falando sobre dois alicerces, né? A qual Cristo, né? Ele é o principal, né? Das nossas vidas, ele é o principal, ele é a pedra, né? Angular. Objetivo geral, ensinar que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Então nós estamos fundamentados, né, nos apóstolos e nos profetas, né? Então aqui nós vamos ver aqui em 3 objetivos da lição, falar o seguinte: explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas no novo habita em nós, por meio do seu Espírito Santo. Então, nós vemos que na antiga aliança, né, nós vemos que ali o povo tinha que levar um animal para ser sacrificado, né? E nós vemos que o sacerdote, né, sacrificava aquele animal e aquele animal era sacrificado e aquele pecado que aquele profeta, né, aquele pecador levou, né, como oferta, né, era perdoado. E nós vemos que o sumo sacerdote, né, era uma vez por ano, ele fazia para a nação. E nós vemos que é na antiga aliança, no tabernáculo. E nós vemos que o templo, né, é a igreja, né, é o lugar onde nós adoramos. E nós vemos que nós somos a igreja, nós somos a morada do Espírito Santo. E nós vemos que nós somos as pedras vivas, né? E Cristo, ele é a pedra central, é a pedra angular, né? Segundo ponto, apresentar o fundamento da igreja, que é como a doutrina dos apóstolos, testemunho dos profetas. Então, eu falei para os irmãos o que é apóstolo, né? Apóstolo é enviado, né? Então, aqui fala, terceiro ponto, refletir que somos templo do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Então, queridos, nós somos a morada do Espírito Santo, né? E nós devemos viver, né, em retidão a Deus, né? Afastando-se do pecado. Aqui fala, nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. Os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre a edificação. Então, Deus, né, Jesus Cristo, ele é o principal edificador, né? Mas ele enviou os seus profetas, né, e seus apóstolos para essa grande edificação, né, através do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício, que em Cristo é a pedra angular. Então, Cristo, né, ele é a pedra, né? Nós vemos lá em livro de Mateus, capítulo 16. Abra sua Bíblia em Mateus 16, capítulo 18. Mateus 16, versículo 18, fala o seguinte: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, queridos, Cristo, ele é a pedra central. Aqui fala, pois tu és Pedro, né? Petros, né? É uma pequena pedra, né? Então o homem não é a pedra central, é Cristo que é a pedra central, né? Cristo, ele que é o que edifica, né? Que fundamenta, né, a vida do homem. Então, nós vemos aqui em introdução, por meio da reconciliação. Nós estudamos na lição anterior sobre a reconciliação, né? Nós vemos que os gentios, né, eles estavam sem Deus, né? Estavam afastados do povo, da nação de Israel, né? E nós vemos que Deus chamou, né, Abraão e fez nele uma grande promessa, né? Não só para ele, né, mas para toda a família. E nós vemos que
nós somos também gentios, né? A salvação veio até nós, né? Por amor do nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz, né? Derramou o seu sangue, ele amou o mundo de tal maneira. E nós vemos que, através do seu sangue, hoje nós temos acesso de estarmos com o Pai, né? Na antiga aliança, né? O povo tinha que sacrificar, mas para perdão dos pecados. Hoje não precisa de fazer sacrifício, porque Jesus já fez o sacrifício ali na cruz, ele já pagou por nós, né? Então, hoje nós temos, né, acesso, né, ao lugar santo dos santos, né? Na antiga aliança era só o sumo sacerdote que tinha acesso, né? Hoje nós temos acesso, porque Jesus ele já pagou ali, já perdoou os nossos pecados. Então, aqui fala, né, que Jesus, ele é a pedra central, né? E nós vemos aqui, fala, a pedra é a igreja. Então, o significado dessa passagem é que Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os seus mais discípulos, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus emprega trocadilho, ele chama o seu discípulo de Petro, que significa Petros, que significa uma pequena pedra. Então, o homem, né, Pedro, aqui Jesus falando, né, tu és Pedro, né, é Pedro, uma pedra pequena, nós somos diante de Deus pequenos, né. Então, aqui, vamos continuar aqui, amados. Então, aqui fala, se na lição anterior analisamos o antigo quadro, Deus salvador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nessa veremos que houve uma significativa mudança que na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão advertir, mas agora é para indicar que algo aconteceu, alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós antes estáis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente nós daremos, então, querido, nós estudamos na lição passada, né, sobre a reconciliação. Cristo é a nossa reconciliação com Deus, né? Então, Deus nos deu a nova chance, né, de estarmos, né, juntos com Ele. Nós sabemos que não há separação de gentios e judeus, né? É a única família, né? É a unificação, é a unidade, é um só. Nós sabemos que a igreja ela é o corpo e Cristo é a cabeça. Então, aqui o apóstolo Paulo falando, né, para a igreja, né, está edificada, né, amém, queridos, sobre uma rocha. Então, primeiro ponto aí, Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivo religioso criou a inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos que o que Cristo fez para dar o fim esse legia entre os homens, a parede da separação entre os homens. Trata-se da analogia às muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio do gentio havia um muro de pedra com proibição acesso aos estrangeiros. O estreitismo judaico contra este aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Nós vemos que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Efésios, né? Ele foi preso em Roma e nós vemos que antigamente houve uma separação, né? Os gentios, eles não conheciam a Deus, né? Nós estudamos nas outras lições, né? Eles eram afastados, né? Mas quando veio a promessa para Abraão, né? E veio para o povo de Deus, né? Agora não veio essa separação mais, né? Cristo, né? Escolheu um povo só, né? Nós vemos sobre a circuncisão e a incircuncisão. A circuncisão, né? Era o povo judeu, né? Que andavam, né? Fazendo seu sacrifício, né? Fazendo na antiga aliança, né? E nós vemos os gentios, eles estavam sem Deus, estavam incircuncisos, né? Mas através, né,
de Cristo, né? Amar a humanidade, amar todos nós como gentios, né? Ele nos deu uma nova vida, né? Então, hoje nós temos, né, acesso de estarmos na presença do Senhor, adorar o Senhor, buscar o Senhor, né? Então, essa barreira foi quebrada, né? Hoje nós somos um só povo, né? Uma só língua, né? Então, amados, hoje nós ia falar mais coisas sobre os conceitos das leis do mandamento, mas não podemos falar por causa da memória, né? Então, agradeço a todos vocês que assistiram à Escola Bíblica Dominical. Espero que vocês gostem. Compartilhe a palavra de Deus. Não deixe de deixar seu joinha aí e se inscrever no meu canal. Ajude aí, queridos, a palavra de Deus a ser proclamada para outras pessoas, né? E queridos, quero deixar para os irmãos que no terceiro trimestre, né, veio um comunicado da CPAD, né? Eles não vão publicar a revista do terceiro trimestre. Mas, querido, vamos orar, pedir a Deus, né, para que possa ter a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre. Se não tivermos, irmãos, nós vamos fazer alguma coisa, né? Eu vou pedir a Deus, orar, e nós vamos elaborar alguma coisa dentro da palavra de Deus, né? Para que nós possamos estudar mais a Bíblia, né? Então, se não tiver o terceiro trimestre, nós vamos elaborar alguma coisa, né? Eu vou estudar, pedir a Deus conhecimento, a palavra de Deus. Ajuda também, queridos, na oração. E para que Deus possa me dar sabedoria, para que eu possa, né, falar alguma coisa, né? Algum assunto sobre escatologia, ou pneumatologia, né, que estuda sobre o Espírito Santo, ou a escatologia, né, a doutrina das últimas coisas, né? Ou a angelologia, que estuda sobre os anjos. Então, queridos, os irmãos me ajudem em oração, né? Se caso, né, não tiver escola bíblica dominical no terceiro trimestre, né? Mas vamos orar, né? Por causa dessa pandemia que está, né, ao mundo, né? Vamos orar, queridos, para que Deus possa abençoar a nossa humanidade, né? E que possa cessar, né, esse vírus e que nós possamos estar na presença. Sabemos que nós não estamos na igreja, né, no templo, né, adorando o Senhor por causa desse vírus, né? Mas, queridos, Deus vai abençoar que vai cessar, né? Deus vai nos dar a grande bênção, né? A grande promessa da cura em nossas vidas.